Leandro Demore. Muito bem, pessoal, bom dia, terça-feira, 7 de novembro, 7h em ponto, estamos começando o Desperta ICL de hoje em todas as redes sociais, principalmente no YouTube, também na TVT, TV Quirimurê e Rádio Brasil Atual, TVT São Paulo e Grande São Paulo, TV Quirimurê em Salvador, na Bahia, né, e Grande Salvador, e Rádio Brasil Atual também em São Paulo e na Grande São Paulo. Então, se vocês quiserem, podem nos acompanhar em vários destes canais. Muito obrigado para quem já está chegando por aí. Muito bom dia para o pessoal que já está mandando os seus recados no nosso chat. Vocês sabem que nós fazemos a transmissão simultânea deste programa e de todos os programas do ICL, claro, em várias redes sociais. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, pela Twitch, pelo Facebook, pelo Instagram, etc, etc, etc. Mas, claro, nós estamos com a nossa maior audiência no YouTube. Aliás, este programa é o programa líder de audiência neste horário na internet brasileira. Não há ninguém fazendo o que a gente está fazendo aqui. Eu falei ontem, né? A gente está fazendo uma média aí de 14, 15 mil pessoas por dia no nosso programa ao vivo, né? Ou seja, 15 mil pessoas vendo o programa ao vivo só na internet. Eu não tô nem contando ainda, claro, a audiência da TVT, da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual. Então, sem dúvida, é muito mais gente, cada vez mais as pessoas chegando e descobrindo o Desperta ICL. Bom dia, este é o Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias às 7h, de segunda a sexta-feira, basicamente lendo as notícias que estão por aí na imprensa brasileira e também na imprensa mundial. Damos aqui, claro, sempre o texto e o contexto, porque se você quer alguém só para ler notícia para você, você compra uma Alexa, não é mesmo? Hoje eu tô em viagem ainda, não consigo falar com o Pedro Falcão, eu fico ansioso para querer falar com o Pedro Falcão. O Pedro Falcão, no final do programa, dá um oi pra galera aí, o Pedro Falcão, faz tempo que as pessoas não ouvem sua voz, tá? Muito bem, muito obrigado, pessoal, que já está aí no nosso chat. Bom dia, Kátia Donato, lá do Rio de Janeiro, o pessoal que nos acompanha também em Maringá, São Gonçalo, Porto Alegre, Osasco, Porto Alegre de novo, Vitória, Espírito Santo, Braga, Portugal. Bom dia, pessoal de Marília. Bom dia, pessoal de Alvorada do Sul, Ipatinga, Minas Gerais. A Sabrina Menezes fala: bom dia, Desperters. Gostei. Desperters, muito bem. Bom dia, Desperters. Gostei dessa, viu? Galera nos acompanha também em Santo André, Capivari, Diadema, São José do Rio Preto, São Sebastião, São Paulo, Japaratuba, Sergipe. Opa, cidade que eu não conhecia o nome, né? Eu adoro que vocês coloquem nomes de cidades que a gente não conhece. Afinal, são 5.500 municípios, né? Bastante coisa, né, para conhecer. Pindamonhangaba, esse sim, claro, conhecemos, né? A Maria Centenário está dizendo: bom dia de Pindamonhangaba, onde existe um paraíso, Falésia Paraísa, onde a Vivian Mesquita veio escalar no final de semana. Vivian Mesquita, para quem não sabe, é escaladora, né? Se vocês nunca viram a nossa nobre apresentadora do ICL Notícias primeira edição nos finais de semana no Instagram dela, deem uma olhada lá, né? Só tem maluco no ICL, vocês sabem disso, né? Eu sou paraquedista, o César Calejão é surfista, a Vivian é escaladora. Aliás, acho que a gente tem que fazer o ICL Esportes Radicais, né? Podemos fazer o ICL, porque assim, o que tem de maluco no ICL, né? Eu não sei se nós três somos os únicos malucos, mas eu acho que tem mais maluco por aí, né? Muito bem, quem mais por aí? Caruaru, São Carlos, Despacho, Minas Gerais. Bom dia de Paris, o Leonardo Dias está nos acompanhando na Europa, muito bem. Caxambu, Minas Gerais, saudações de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, São Vicente, Rio Grande do Sul, Saquarema, Mogi das Cruzes e o que mais? Mais duas. Rio Grande Serra, é isso? Rio Grande Serra? Ou será que é Rio Grande da Serra, hein, Lídia Ambrósio? Será? E São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, Campinas, e é isso, pessoal. Recife, sempre tem Recife, né? Recife tem que ter, né? Muito bem, galera. Ó, quem tá chegando por aí vai deixando seu like, por gentileza. Quem puder já assina o canal também, claro. E clica no sininho, né? Aquela coisa toda. Chegou,
like, assina o canal, clica no sininho. E quem puder, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, né? Porque afinal de contas, quem ama cuida, cuida inclusive para a pessoa não consumir bobagem no WhatsApp, né? Então, se você ama, você cuida. Se você cuida, você manda este programa para que as pessoas possam ficar cada vez mais informadas e terminar o nosso horário da manhã aqui às 8 horas da manhã com você muito mais desperto, tá bom? Vamos lá então, por quê? Porque hoje tem Sérgio Moro. Ai, este homem! Ó, rolou o Enem final de semana, né? Todo mundo viu que rolou o Enem final de semana, beleza? Aí, claro, sempre tem as questões do Enem que elas suscitam, né, os mais profundos sentimentos da extrema direita brasileira. Sérgio Moro é um cidadão de extrema direita, sabemos, né? Tá bom? Se tiver alguém enganado ainda por aí, desengane-se, né? Este programa também serve para ajudar nos desenganos, né? Sérgio Moro, ele é um cidadão de extrema direita, né? E aí surgiram questões no Enem, claro, tem lá a questão do Caetano Veloso, tem umas outras que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, sobre desmatamento, sobre não sei o quê. Aí Sérgio Moro, né, em vias de ser cassado, não deve mais acontecer esse ano, 7 de novembro já? Difícil, tá? Mas assim, processo inapelável, tá? Comemoraremos juntos aqui, inclusive. Já tá combinado, já falei, né? Já falei no programa que a gente vai comemorar juntos aqui. Aí decidiu, né, ir para o como é que é? Ir às redes sociais, né? É muito engraçado, né? Fulano foi às redes sociais, parece que a pessoa pegou um carro, né? Tomou um banho, botou uma roupa, pegou um carro e foi até as redes sociais. Sérgio Moro foi às redes sociais para detonar o Enem, claro, esse Enem comunista, este Enem esquerdista, esse Enem ideológico. Aí vai lá, Sérgio Moro. Vamos ler juntos aqui. Já tem gente. Já tem gente no chat dando risada porque tá lendo, né? Quem nos acompanha por vídeo já tá lendo o tweet do Sérgio Moro aqui. Vamos lá. Sérgio Moro no Twitter, ontem. Tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem, além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Atenção. Qual o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? Sérgio Moro acusando o Enem de ser confuso e, atenção, mal escrito. Qual o problema? O Sérgio Moro escreveu Enem com N. Enem. A prova do Enem. O que é que vocês estão falando aí? Ai, olha o Carlos aqui nos comentários. Carlos, Enem, segundo o Carlos, com N no final, que é o exame do Sérgio Moro, ele não engana ninguém. Tenho pena dos estudantes brasileiros. Ai, ai, Sérgio, olha, assim, ó, depois de todo o mal que o cidadão esse causou para o Brasil, eu confesso que nos últimos tempos, assim, esse último ano principalmente, o Sérgio Moro tem me dado muitas alegrias. Eu não sei contar vocês, mas assim, eu adoro toda vez que o Sérgio Moro se manifesta, porque sempre é uma estultice. Sempre, sempre. É assim, ó, isso aí é igual o Cano na área. Sabe quando o Cano tá na área? Se botar no pé do Cano é gol. Não tem jeito, né? Você já sabe sempre o que esperar do Cano. Herman Cano, né? Aliás, L de Luca, né? Luca, viu, gente? Luca. O Moro, você sabe sempre o que esperar também. O Moro sempre vai chutar a bola para fora do estádio, né? Então, tenho pena dos estudantes brasileiros, porque a prova do Enem, né, segundo o nosso espectador aqui, ele não engana ninguém. Ai, Sérgio Moro, confuso e mal redigido é o seu raciocínio, meu filho, viu? É difícil, né? Ai, ai, ai. Muito bem. Vamos lá, que mais vocês estão falando de Enem aqui? Ele não engana ninguém, né? Essa foi a melhor. Tem mais alguém aqui? Mais algum voto para me dizer o que, que é Enem? Enem. Enem do Sérgio Moro. Ai, ai, ai.
É uma piada pronta, né, gente? Muito bem, vamos que vamos. Bom, Enem 2023, a bancada do agro diz que há cunho ideológico em 3 questões e quer convocar ministro. Ah, que preguiça, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou nota na segunda-feira, na qual pede ao governo federal explicações sobre 3 questões do primeiro dia de prova do Enem. No documento, os parlamentares pedem a anulação das questões 89, 70 e 71, pois na avaliação da entidade, né, bancada parlamentar frente parlamentar é entidade? Não, frente parlamentar não é entidade, é grupo, né? Na avaliação do grupo de parlamentares, as perguntas são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica, e permitem que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. A questão 89, por exemplo, abordou fatores negativos do agronegócio do Cerrado. Não! Nossa, eu achei que eles estivessem preocupados com outras coisas. Não, claro que não. Mencionando, por exemplo, a superexploração dos trabalhadores e as chuvas de veneno. Né? Então a bancada do agro está preocupada porque no Enem citou-se, né, problemas no Cerrado causados por trabalho escravo e agrotóxico. Que é um grande problema, né? Já a questão 71 da nova corrida espacial financiada por bilionários discutia outras perspectivas, né? Perspectivas em relação à nova corrida espacial financiada pelos bilionários. A questão 70 tem como o mote o avanço da cultura de soja e desmatamento na Amazônia. Então, vamos lá. Pena que eu não estou no estúdio, senão agora seria o momento que eu ia levantar e ia rabiscar a nossa tela, né? Daqui a pouquinho eu tô voltando para casa, tá, gente? Ó, primeiro, qual a grande preocupação da bancada do agro, hein? No Enem, no Ele Não Engana Ninguém, esses aqui também é a prova do Eles Não Enganam Ninguém, né? A bancada do a frente parlamentar da agropecuária, né? Também é a bancada do Enem, né? Eles não enganam ninguém. Estão preocupados em falar mal de bilionário, não pode falar mal de bilionário, não pode dizer que no Cerrado tem trabalho escravo, não pode dizer que no Cerrado tem problema de agrotóxico, né? E não pode problematizar a grande questão do desmatamento na Amazônia por conta do avanço da cultura da soja. Não pode, tá bom, gente? Isso é questão puramente ideológica, né? Na cabecinha dos eles não enganam ninguém, né? Então, obviamente, ninguém vai anular absolutamente questão nenhuma e essa gente está só fazendo barulho. Vamos lá para o site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br. Para quem não sabe, ICL Notícias, o ICL está com um site agora, né? Não é apenas aqui o nosso canal, as nossas transmissões, né? Os nossos programas. Agora temos um site, iclnoticias.com.br. Se você ainda não colocou nos seus favoritos, por gentileza, faça isso agora. Enquanto você não fizer, eu vou continuar o programa, tá bom? Então eu vou esperar. Fizeram? Pronto? Colocaram nos favoritos? Tá bom, agora a gente pode continuar. Muito bem. Federação das Favelas do Rio busca reparação inédita por perseguição na ditadura. Como presidente da Federação da Associação das Favelas do Estado da Guanabara, sempre pugnou por medidas de ativismo subversivo entre os favelados. Foi assim que o Departamento de Ordem Política e Social da Guanabara, o DOPS, né, descreveu a atuação de Etevaldo Justino em seu prontuário. Liderança da favela do Esqueleto, na zona norte do Rio de Janeiro, Etevaldo presidia a FAFEG, quando, em dezembro de 64, tentou organizar um plebiscito para demonstrar que os moradores não queriam sair do local. Etevaldo foi preso, o plebiscito não ocorreu, os moradores foram removidos à força e a favela deu lugar à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, lá no Maracanã. Com base nesse e em diversos outros documentos produzidos pelas forças repressivas da ditadura militar, para quem é muito jovenzinho não sabe, o DOPS era a polícia política, né, da ditadura militar, civil militar, a partir de 64, né? Já é herdeiro de outras polícias políticas que aconteciam muito antes no Brasil, principalmente na era Vargas, onde teve uma perseguição política ferrenha também. A entidade, então, tem uma demanda de que o Estado brasileiro reconheça
e repare a perseguição sofrida pela entidade naquele período. Nessa segunda-feira, portanto, ontem, 6 de novembro, no marco das atividades nacionais do Dia Nacional da Favela, que é comemorado no dia 4, né, no domingo, a entidade e a Defensoria Pública da União ingressaram com um pedido na Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portanto, a a entidade vai pedir, né, na comissão, reparação, aqui estão os documentos, né, reparação histórica e, por que não, material, né, aqui os documentos do DOPS, isso aqui é um documento clássico do DOPS, né, esses documentos redigidos à máquina, né, tem os cabeçalhos, tem carimbos, assinaturas, né, as delegacias para as quais a documentação foi transmitida e tal, eu já lidei muito com esses documentos aqui por conta do meu livro, né, então tá aqui, ó, as provas, né, da perseguição, da prisão e da supressão de direitos. E aí agora a federação vai entrar com uma ação contra o Estado para pedir reparação. Muito bem e muito bem que faz, inclusive, né? Alexandre de Moraes pede à Polícia Federal que investigue doações de 17 milhões via Pix a Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que a Polícia Federal investigue os 17,2 milhões recebidos pelo Pix pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro semestre de 2023. O objetivo é analisar a eventual conexão de provas entre doações e o inquérito 4874, que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e também o seu financiamento. O pedido para apurar possíveis ilícitos do ex-presidente foi feito pelos senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru, e também pela deputada federal Jandira Fegali. Eles pediram que as remessas de Pix para pagar multas judiciais fossem investigadas no contexto do inquérito. No início de outubro, Alexandre de Moraes enviou o caso à PGR, a quem cabe requerer investigação nas hipóteses de competência criminal do STF, ou seja, o Bolsonaro, né? Como esse inquérito corre no STF, o titular da ação penal é a Procuradoria-Geral da República. A PGR se manifestou pelo encaminhamento da representação à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores da PF. Em manifestação encaminhada ao ministro do STF, a PGR afirmou ter entendido pela existência de elementos suficientes e justificar a necessidade de aprofundamento na investigação. A PGR quer saber se investigados no inquérito das milícias digitais realizaram doações para o ex-presidente Bolsonaro. Olha, doar dinheiro para alguém via Pix no Brasil não é crime, tá? Vou deixar isso aqui bem claro. Quando surgiu, inclusive, né, a questão do Pix do Bolsonaro, eu falei sobre isso. A gente tem que tomar cuidado também para não cruzar umas linhas aí, né? Porque assim, se você quiser mandar Pix para alguém hoje, você manda, o dinheiro é seu. Faça o que você bem entender com o seu dinheiro, né? A questão é, o que é que chama atenção? Primeiro, o volume. São 17 milhões, né? Não são 170 mil. 17 milhões de reais. Segundo, o Bolsonaro está envolvido em várias tretas, né? Então não é uma pessoa em que podemos confiar, no sentido de que é um cara que está de boa fé. Não é. Inclusive judicialmente não é, né? Inclusive judicialmente não é. Então é natural que se duvide da procedência desses dinheiros. Qual a grande questão aqui? A questão é saber, primeira coisa, se o próprio Bolsonaro usou esse dinheiro para alguma atividade ilícita, financiando direta ou indiretamente. Isso é a primeira dúvida, né? Então, será que parte desse dinheiro aqui foi usado para pagar um grupo de gente que ficou na internet insuflando as pessoas para ir lá no 8 de janeiro? Exemplo, estou dando um exemplo. Pode ser, pode não ser. Estou dando um exemplo simples, né? 2, será que pessoas que hoje são acusadas ou até mesmo já condenadas pela invasão do 8 de janeiro ou pelo financiamento da tentativa de golpe doaram para o Bolsonaro?
Se doaram para o Bolsonaro, mesmo só isso por si só não seria crime, tá, gente? Vamos supor que uma pessoa doou para o Bolsonaro, que é uma pessoa que cumpriu pena de qualquer coisa. Tudo bem. Mas a conexão do Bolsonaro com o 8 de janeiro é evidente. Então, será que pessoas que participaram, ou financiaram, ou insuflaram os atos do 8 de janeiro doaram para o Bolsonaro? Quanto que doaram? E outra conexão, será que essas pessoas têm conexão com o Bolsonaro ou com o seu entorno para além dessas doações de Pix? Por exemplo, contratos com o governo federal, é um exemplo. A pessoa pode ter contrato com o governo federal, ou seja, o dinheiro sai do caixa do governo federal durante o governo Bolsonaro, a pessoa ajudou a financiar os atos antigolpistas e fez Pix para o Bolsonaro. Então são essas conexões que estão em investigação neste momento, tá? Então assim, fazer Pix para alguém não é crime, não é esse o problema. Se chegar à conclusão de que não há nenhuma questão nessa galera toda que mandou pro Pix do Bolsonaro, segue a vida, o dinheiro é dele. Trouxa é quem doou. Aí cada um com seus problemas, né? A gente tem no Brasil gente que faz Pix pra fascistoide e quem faz Pix pra ajudar a obra lá em Curitiba do Renato Freitas, né? Então você pode escolher. Não é um problema você fazer Pix. Aliás, R$ 1 milhão, hein? Vocês viram, né? O ICL conseguiu levantar R$ 1 milhão para a obra social do Renato Freitas em Curitiba. Espetacular, né? Então, enquanto uma grana vai lá para fazer banheiro novo para a galera, para comprar a máquina de lavar roupa para as pessoas, para comprar comida, dar estrutura para elas terem apoio psicológico, apoio psicossocial, um lugar para conversar com outras pessoas, para ter aula de yoga, para papapá, o outro foi para conta do Bolsonaro e o Bolsonaro vai fazer o que quiser com esse dinheiro. Tá? Então tem dois modos de ver essa coisa, né? Mas só estou explicando aqui por quê. Por si só, o fato de alguém fazer um Pix pro Bolsonaro não é crime, né, gente? Deveria ser, mas não. Muito bem, vamos lá. Ainda lá no miclnoticias.com.br, Caixa e Banco do Brasil começam hoje renegociação das dívidas do FIES. Atenção, você aí, pai e mãe, que tem o seu filho, sua filha, né, no FIES, ou você que já terminou, né, a sua faculdade e tal, mas está pagando o FIES ainda, né? Porque isso aí leva anos para pagar, né? A minha esposa se formou graças ao FIES, né? Graças a Deus, inclusive, existiu o FIES, senão ela não poderia ter feito faculdade, né? E depois a gente levou muitos anos pagando, né? A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam hoje a renegociar as dívidas dos estudantes do FIES. A renegociação poderá bater até 99% do montante principal da dívida e até 100% dos juros e da multa. No total, o governo estima que 1.240.000 universitários ou formados poderão renegociar as dívidas do FIES. Cerca de 300 mil beneficiários do CAD único também serão beneficiados. A dívida estimada é de 54 bilhões. Significa 54 bilhões de dívidas desses brasileiros e brasileiras terão oportunidade de renegociar as suas dívidas, inclusive com condições muito favoráveis, podendo chegar até 99% da negociação. Isso aqui é uma frase do ministro da Educação, Camilo Santana. Então, se você tem aí dívida no FIES, tá? Corra para a renegociação, tá? Deixa eu ver se tem aqui no serviço da matéria, onde pode fazer a renegociação, mas acho que é direto na Caixa no Banco do Brasil. Isso. Então, atenção, se você tem dívida no FIES, ou seu filho, sua filha, tal, né? Ou alguém que você ajuda, né? Um sobrinho, tal, não sei o que você paga o FIES para a pessoa poder estudar. Corra para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para ver a possibilidade de renegociação da sua dívida. Beleza? Mais uma, né? O governo tá mandando muito bem nessas coisas, hein, gente? Desenrola, perdão de dívida imobiliária de Minha Casa Minha Vida para as pessoas que estão no CAD único, renegociação de dívida do FIES. Tá mandando bem essas coisas, a gente não vê muito, mas elas fazem uma diferença enorme na sociedade, né? Muito bem, fronteira em Gaza é reaberta a estrangeiros e feridos são levados a acesso.
A passagem de Rafah na fronteira da faixa de Gaza com o Egito foi reaberta na tarde de hoje, portanto, ontem, hora de Gaza, segunda-feira, né? Havia 3 dias que o acesso estava fechado, inclusive nesta manhã, na manhã de ontem, e nenhuma lista de estrangeiros autorizados a deixar o território. De acordo com o embaixador Alessandro Candeias, representante brasileiro na Palestina, o primeiro movimento em Gaza após a reabertura da passagem foi levar pessoas feridas no conflito entre Israel e o Hamas para a fronteira pela Cruz Vermelha e também pela Organização Crescente Vermelho. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou também que cerca de 23 mil feridos por bombardeios e conflitos armados em Gaza. Isso foi a divulgação ontem, né? Dos conflitos, dos feridos totais, não apenas os que estão ali na fronteira. A partir da reabertura da fronteira, a expectativa da diplomacia brasileira é que o grupo de 34 brasileiros trancados em Gaza seja incluído em novas listas e nos próximos dias possivelmente possam cruzar a fronteira e entrar definitivamente no Egito. Lembrando que a decisão de abrir a fronteira de Gaza com o Egito é uma decisão militar que cabe ao Estado de Israel. Eu vou repetir todos os dias isso aqui, porque as pessoas seguem fazendo confusão, tá? Gente, o Egito não domina aquela fronteira ali. Por que que não domina? Porque tem uma superpotência bélica bombardeando a faixa de Gaza. Se essa superpotência bélica não tomar uma decisão militar e falar tudo bem, pode abrir, porque se não abrir o quê? Ah, se não abrir o quê? Ah, o Egito não pode abrir a fronteira, afinal de contas não é a fronteira do Egito? Pode, claro, pode. Claro que pode. O Egito pode fazer o que quiser, inclusive. A questão é, se abrir sem autorização de Israel, o que é que Israel faz? Esse é o ponto. Ah, mas a fronteira não é do Egito? Claro que é a fronteira do Egito. A fronteira do Egito e de Gaza. Gaza já não tem mais o controle do seu próprio território. Gaza está invadida por um país estrangeiro. Está acontecendo uma invasão neste exato momento lá, você sabe, né? Um país estrangeiro invadiu Gaza. Quem controla Gaza hoje é Israel. E nos pontos onde não há infantaria em solo, controla através da sua força aérea. Então, se Israel não falar pode abrir e Egito abrir, Israel pode simplesmente bombardear os comboios que estão tentando deixar Gaza, né? E para quem está em Marte, que ainda não entendeu o que está acontecendo lá, e pode dizer o seguinte: ah, não, mas imagina, Israel não vai bombardear um comboio de pessoas que estão simplesmente tentando deixar Gaza. Meus amigos e minhas amigas, Israel está bombardeando a ambulância. Ah, porque tinha um terrorista lá dentro. Bomba. Entre mortos e feridos, talvez a gente vai matar algum terrorista. Israel está bombardeando comboios de ambulâncias. Então, Israel, se não disser que sim, pode abrir, Israel sim bombardeará as pessoas saindo de Gaza para entrar no Egito. E veremos as notícias e, eventualmente, o Jorge Pontual, lá na Globo News, achando que está tudo bem. Né? Porque quando Israel bombardeou as ambulâncias, o Pontual achou que estava tudo bem. Afinal de contas, tinha terroristas escondidos nas ambulâncias. Então, assim, no seu bairro aí, viu, Pontual? No seu bairro onde você mora aí, se tiver aí no seu prédio, né? No seu prédio, tá? No seu prédio onde o senhor mora. Se tiver criminoso escondido no seu prédio, a gente vai autorizar também a Força Aérea dos Estados Unidos a bombardear o seu prédio. Pronto, é assim, essa é a lógica, né? Essa é a lógica de gente como esse cara, e que não é a primeira, inclusive. Não é a primeira. Então, sim, a decisão de abrir a fronteira depende de uma decisão militar do exército israelense. E vamos lá, é minha opinião? Não, não é a minha opinião. Isso é uma informação dada pelo embaixador brasileiro em Israel, Frederico Maier, para o ICL Notícias, primeira edição. Então é uma informação de campo. Não importa o que você acha aí no Twitter. A sua opinião é irrelevante. Tá? Muito bem? Entendido? Muito bem, então. Bom, hoje pela manhã, uma nova notícia publicada lá pela Folha de São Paulo: Egito retoma listas de estrangeiros para sair de Gaza, Brasil segue fora da lista. Eu já falei ontem sobre matéria da Folha de São Paulo também, cuja manchete estava errada, né?
e segue num tom que não explica bem o que está acontecendo. Estava errado por quê? Dizia que o Egito estava, a fronteira estava fechada por causa do Egito. O Egito vai retomar a abertura. Egito não autoriza. Quem autoriza ou não autoriza é Israel. Eu sei que as pessoas trabalham na grande imprensa, muitas vezes, tem muita gente legal, tem muita gente bacana, não é todo mundo. Mas muitas vezes as pessoas se acham acima do bem e do mal, superiores a todo mundo, não consomem absolutamente nada que não seja ali do seu cercadinho, não se comprometem com absolutamente nada. Se, eventualmente, né, tiverem assim o ímpeto de consumir informação em outros lugares que não seja na mesa do seu colega, do lado do seu trabalho, né, o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, deu uma entrevista para o ICL Notícias, primeira edição, afirmando categoricamente que a decisão de abrir a fronteira é uma decisão militar que cabe a Israel, tá bom? Quem está informando de modo que seja diferente desse está mal informando as pessoas, tá? Mas a notícia, claro, na manhã dessa terça-feira é que a lista não tem nomes de brasileiros. A nova leva de autorização incluiu cidadãos da Alemanha, Romênia, Ucrânia, Canadá, França, Moldávia, Filipinas, Reino Unido. Ponto. Brasil, por enquanto, nada, né? Os brasileiros seguem lá esperando para ver se alguma coisa vai acontecer. Milhares de israelenses protestam contra Netanyahu, que vê sua popularidade despencar em meio ao conflito em Gaza. Nos 9 meses que precederam a guerra entre Israel e Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se viu diante de uma onda de protestos maciços contra seu controverso projeto de reforma do judiciário, despertando uma inquietação popular jamais vista. Então veio o ataque, né, do grupo terrorista ao território israelense em 7 de outubro, tá? Isso aqui eu tô lendo o que o Globo tá escrevendo, tá, gente? Essa frase aqui não seria escrita por mim. Dando início ao conflito que já deixou mais de 10 mil mortos no total, sendo 1,4 mil em Israel, apenas, né? Na contagem, né? Se você for contar, são 10 mil, na verdade. Não, tá certa a conta. São 10 mil em Gaza e 1,4 em Israel. E o apoio a Netanyahu, quando eu falo apenas, claro que eu não estou dizendo que, né, toda a vida humana é lamentável, de todo modo, né? Óbvio. Tem que explicar, porque hoje em dia, daqui a pouco aparece algum maluco falar alguma coisa aí, né? Mas eu estou falando, na contagem dos corpos, né? A proporção é absurda. É 1 para 10. 1 para 10. 1 para 10. Sendo que os mortos em Gaza só aumentam e em Israel já não há mais, felizmente já não há mais, gente morta porque o Hamas não está mais atacando Israel de modo letal. Após exatamente um mês da invasão, os 240 reféns sequestrados pelo Hamas continuam desaparecidos e isso, claro, está pressionando o Netanyahu, né? E aí a matéria aqui, publicada pelo jornal o Globo, mostra que no sábado e no domingo, milhares de famílias e amigos dos raptados pelo Hamas tomaram as ruas de Tel Aviv para protestar contra ações do governo e os seus esforços insuficientes para garantir que seus entes queridos sejam libertados. Protestos se espalham por Israel em cidades como Haifa, Beersheba e Eilat. Chegaram também a Jerusalém, onde centenas de manifestantes em frente à residência do próprio Netanyahu, né, pediram a sua renúncia e o culparam pelo fracasso da segurança em Israel. Olha, tem de tudo nesses protestos, né? E a popularidade do Netanyahu tá em queda, né? Uma última pesquisa divulgada pelo canal 13 em Israel no sábado mostrou que 76% dos entrevistados acreditam que o Netanyahu deveria renunciar, né? E 64% apoiam a realização de eleições imediatas após a guerra. Então, assim, vamos lá. Tem muita coisa nesses protestos. Tem muitas gentes diferentes nesses protestos, tá? Quase 80% das pessoas em Israel querem a renúncia do Netanyahu. Isso é um negócio absolutamente, né, na política é fatal, fatal. Se fossem outras condições, o Netanyahu já tinha caído. Agora, há de se ter também uma distinção importante. Tem gente protestando porque acha que o Netanyahu é parte desse grande problema
da ocupação de territórios, do apartheid em Gaza, disso tudo. Mas tem gente protestando porque acha que o Netanyahu comeu bola em ter deixado o Hamas conseguir entrar em cidades israelenses e porque gostaria que Israel fizesse ainda mais do que está fazendo em Gaza, né? Porque o protesto, no fim das contas, é muitas vezes pela libertação dos reféns. E por libertação de reféns, podemos entender que há vários métodos diferentes para libertar reféns, não é mesmo? Quando você está negociando com um sequestrador, numa negociação normal, você pode fazer várias coisas. Você pode tentar negociar, fazer libertar o refém, levar a pessoa presa, ou você pode eventualmente matar a pessoa. Não é mesmo? Então, protestos importantes, mas saibamos que no meio desses protestos há pessoas e pessoas, né? E a sociedade de Israel não é toda igual, né? Tá longe de ser toda igual, tem muita gente fazendo resistência democrática em Israel, de fato, ao lado da luta palestina, tá? A gente não pode, de modo nenhum, generalizar. Estados Unidos temem que fuzis encomendados por Israel caiam nas mãos de colonos judeus extremistas na Cisjordânia. Reportagem publicada pelo New York Times e republicada por vários jornais brasileiros no dia de hoje. O pedido do governo de Israel para que os Estados Unidos enviem 24 mil fuzis de assalto ao país chamou a atenção de parlamentares e de alguns funcionários do Departamento de Estado. Eles temem que as armas terminem nas mãos de colonos e milícias civis que tentam forçar palestinos a saírem das terras da Cisjordânia, onde a violência vem aumentando, dizem autoridades americanas. Ué, tem milícias, né, de Israel na Cisjordânia? Tem, claro que tem. Ué, não sabiam disso? Já armadas, inclusive. Elas querem se armar ainda mais. Essa gente está usando o pretexto do conflito para poder se armar ainda mais e intensificar ainda mais a expulsão de palestinos da Cisjordânia. Sacaram para onde vai o negócio? As 3 remessas de fuzis semiautomáticos e automáticos estão avaliadas em 34 milhões de dólares. Estão sendo encomendadas diretamente de uma fabricante de armas dos Estados Unidos, mas precisam da aprovação do Departamento de Estado e notificação no Congresso. Israel afirma que as armas seriam usadas pela Força Policial Nacional, mas também indicou que poderiam ser entregues a civis, disseram pessoas que têm informações sobre os pedidos de armamentos ao New York Times. Então, é um momento super delicado. O temor é que justamente o conflito sirva de pretexto para armar ainda mais milícias de colonos extremistas na Cisjordânia, que no fim das contas usarão o seu poder bélico para expulsar ainda mais palestinos de suas terras. Olha, gente, São Paulo segue sem luz, né? Não toda a cidade, nem toda a região metropolitana, é claro, mas segundo matéria do UOL publicada hoje, mais de 300 mil imóveis, 300 mil imóveis estão sem energia elétrica em São Paulo depois do temporal da sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias, 300 mil imóveis, então é muito mais pessoas do que isso, porque aqui nessa conta entra residência, escola, hospital, unidade de saúde, loja, fábrica, né, consultórios e assim por diante, tá? Então 300 mil imóveis, a gente está falando aí mais de 1 milhão de pessoas talvez, né? Posso imaginar, se a gente fizer uma conta básica de 3 para 1. E aí, duas coisas rapidinhas. Primeiro, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo do prefeito de São Paulo, tá? Não vou mostrar agora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, pra gente passar um pouquinho de raiva junto, tá? Mas antes, vamos lá, coisas importantes. O Ministério Público vai investigar uma suposta omissão da empresa de energia, a Enel,
tá? A Enel é uma empresa de energia italiana, tá, gente? Ela é uma empresa mista de controle estatal, mais ou menos parecido com a Petrobras. Ela tem ações cotadas em bolsa, tem sócios privados, tem fundos estrangeiros, mas o maior acionista é o Estado italiano, através do Ministério da Economia e das Finanças. Detém 23% da empresa. Tá? A Enel é uma empresa inicialmente estatal, que que teve o seu capital aberto a partir dos anos 90, tá? Para a gente entender mais ou menos como é que a coisa andou. A Enel comprou em 2018 as operações da Eletrobras, para operar em São Paulo, cidade de São Paulo e região metropolitana. Tá? A Enel é uma empresa gigantesca. Segundo a lista da Forbes, ela está na posição 59 entre os maiores faturamentos do mundo. Do mundo. Então, assim, tem 300 mil imóveis em São Paulo hoje na mão, sem energia elétrica. E eu sei que muita gente não conhece a Enel, nunca ouviu falar, não sabe o que é, né? Então eu vou explicar aqui para vocês o que é. E eu vou explicar para vocês qual é a treta que tá rolando na Itália. Atenção no que eu vou falar aqui, ó. Eu vou dar uma explicação sobre o apagão que vocês não vão ler em lugar nenhum do mundo. Tô falando sério mesmo, tá? Sério mesmo. Eu tirei um tempo ontem para escrever um texto. O texto, aliás, está publicado lá no site do iclnoticias.com.br, está na capa do ICL Notícias, tá? Então eu vou explicar para vocês qual que é a grande treta que está rolando e por que é que as pessoas estão sem luz em São Paulo. Tem uma explicação simples. Ela é complexa, mas ela é simples, tá? Então a Enel comprou a operação da Eletropaulo, absolutamente incapaz de resolver os problemas da cidade de São Paulo. Isso já está bastante claro. A Enel já tinha operado em Goiás também e tinha dado vários problemas em Goiás, tantos problemas que depois ela vendeu a operação dela para uma outra empresa, a tal de Equatorial Energia, que é uma empresa privada que opera no Rio Grande do Sul também e é outra empresa péssima. Péssima. Perguntem para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul o que elas estão achando da Equatorial Energia, pra vocês terem uma ideia, tá? Essas privatizações foram todas, até agora, dá para ver claramente, um desastre. Qual é a grande questão em São Paulo? Por que que São Paulo está 4 dias sem luz? Uma parte da cidade de São Paulo está 4 dias sem luz. Por quê? Gente, tem uma guerra interna acontecendo na Enel, na Itália, que é basicamente o seguinte, a gente publicou isso aqui, ó, lá no iclnoticias.com.br. Quem quiser ler e depois espalhar o link, espalhe para as pessoas entenderem também. Porque isso aqui expõe de maneira bem clara qual o real problema de você privatizar serviços essenciais. Tá bom? Eu não sou contra empresas privadas. Agora, eu sou contra, eu particularmente, né? Eu tenho gostado muito mais de dar explicação do que ficar dando opinião no programa aqui, vocês sabem, tá? Mas agora, parênteses, minha opinião. Eu sou contra privatizar serviços essenciais. Por quê? E agora acabou minha opinião. Agora uma explicação, porque não é a minha opinião, é um fato. Se você tem serviços essenciais operados pelo poder público, o poder público pode abrir margem, abrir mão de margens de lucro em benefício da população. Porque, afinal de contas, a principal função de uma empresa pública é servir o público, a população. Correto? Quando é uma empresa privada operando, o principal objetivo da empresa privada é auferir lucros. Então, sempre, entre a população e os lucros, a empresa privada vai optar pelos lucros. Sempre. E eu vou provar isso para vocês agora. Eu vou provar para vocês. Essa matéria publicada hoje. Aliás, a matéria, o Chico Alves, que é o editor-chefe do site, acabou de me informar que é a matéria mais lida no site do ICL Notícias nessa manhã, então corram lá para ler. A questão é o seguinte: a partir do momento em que essa operação de energia em São Paulo deixou de estar na mão da Eletropaulo, pública, e passou para as mãos de uma empresa privada, ela é uma empresa privada controlada pelo Estado italiano, então tem aquela coisa também, né?
a gente está privatizando os nossos serviços para estatais de outros países. Então, já falei ontem, né? Ou nós somos um bando de otário, ou eles. Vocês escolhem, né? Então, a Enel, quando ela começa a operar no Brasil, em 2019, ela imediatamente começa a enxugar a estrutura. Ela deixa de fazer várias manutenções, como tinha acontecido em Goiás também, deixa de fazer investimentos que seriam investimentos importantes. A Enel diz que fez não sei quantos bilhões de investimentos e tal, mas os investimentos realmente importantes para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, enterrar os fios em São Paulo, não foi feito. E por que que não é feito? Porque a Enel em São Paulo consegue alugar para companhias telefônicas, por exemplo, os postes. Então não é interessante acabar com os postes. Lucro, de novo, lucro, lucro. É um negócio. Dane-se a população da cidade. É um negócio. Qual é o melhor negócio? É ter que gastar um monte de dinheiro para enterrar fio ou deixar do jeito que tá? Deixa do jeito que tá. Qual é o melhor negócio? Manter o número de funcionários ou demitir funcionários? Demitir funcionários. Então demite funcionários. 36% de demissões em 4 anos. 36% de demissões em 4 anos. E a empresa tem a cara de pau de dizer que isso não interfere na operação. Estamos vendo como não interfere na operação. Muito bem, o que é que está acontecendo na Itália nesse momento? Há uma briga entre um fundo de investidores, e o governo italiano. Qual a grande briga? E vocês vão entender muito rapidamente, vai ser uma explicação bem simples, tá? Vamos entender por que é que São Paulo está sem luz nesse momento. Uma briga entre o governo do estado italiano e um fundo de investimentos. Vença quem vencer, o cidadão de São Paulo fica na mão. Por quê? O governo italiano vem fazendo uma série de cortes nos seus investimentos. O Ministério da Economia e das Finanças, que está na mão de um político de um partido chamado Lega Nord, que é um político do norte, um partido do norte da Itália, ultraconservador, ultraliberal na economia, né, aquela coisa. E, para além disso, o próprio ministro, que é o Giancarlo Giorgetti, ele é um cara que está à direita dos liberais dentro da Lega Nord. Então é um cara que, assim, eu até brinquei no texto, né? Se a Terra fosse plana, o Giorgetti é um cara que está se segurando na borda, pra vocês terem uma ideia, tá? Ele assumiu o ministério e ele controla 34 empresas que são estatais ou controladas pelo Estado italiano, entre elas a Enel. Qual o objetivo do Giancarlo Giorgetti? Cortar, 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 cortar. Por quê? Porque na visão do governo italiano, fazendo isso, quando você corta investimentos das empresas italianas, sobretudo no exterior, porque dificilmente corta dentro de casa, porque dá problema, as pessoas reclamam, né? Vocês imaginem Roma 4 dias sem luz? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar 300 mil imóveis na cidade de Milão 4 dias sem luz? Não, né? Eu também não. Porque lá eles cuidam para não dar problema. Agora, Chile, Brasil, onde mais esses caras têm investimento, dane-se. Dane-se. Então eles estão cortando para quê? Para levar mais dinheiro para a Itália. Por quê? Porque é parte importante do faturamento do PIB do Estado italiano, está dentro dessas empresas estatais ou controladas pelo Estado. Qual o grande problema da Itália? A Itália tem uma dívida em relação ao PIB de 144%. É uma dívida colossal, né? Uma dívida grande, não é uma dívida pequena. E só nesse ano o déficit italiano está previsto para mais de 5%. Então a dívida vai aumentar esse ano. E vai aumentar no ano que vem também. A Itália vem rodando em déficit há muitos anos. E o governo da Giorgia Meloni está tentando pegar dinheiro onde pode. Então, para a Enel, é o seguinte: demite trabalhador no Brasil. Corta investimento no Brasil. Por quê? Porque tudo que sobrar vai ajudar a deixar o nosso balanço mais verde aqui na Itália. E quando nós fizermos a distribuição de lucros e dividendos, 23% desses lucros e dividendos são do governo italiano, que é o maior sócio da Enel. Então não há interesse da Enel em investir em países como o Brasil, muito pelo contrário. O interesse é comprar operações e enxugá-las,
fazer com que elas se tornem super lucrativas, mesmo que o serviço seja um lixo. E aí temos um outro lado, que é um fundo. Esse fundo é um fundo chamado Covalis Capital. Esse fundo, ele não tem uma parte importante da Enel, tem apenas 1% da Enel. Mas, no entanto, esse ano ele decidiu incomodar a Enel. Ele começou, o diretor desse fundo, um cara chamado Zach, se eu não me engano, eu até coloquei o nome dele na matéria aqui. O diretor desse fundo começou a dar entrevistas no La República, no Correio de la Sera, dizendo o seguinte: a administração da Enel é muito ruim, é muito ideológica, nós precisamos de uma administração mais técnica e, portanto, está aqui a nossa lista de nomes para o conselho e para assumir a presidência da empresa. Essa briga começou esse ano, tá? Começou lá em abril, maio desse ano. O fundo Covalis diz representar vários outros fundos. Então, o disfarce é o seguinte: não, nós somos sócios aqui da Enel, nós nos preocupamos com a empresa, mas o conselho e a presidência são muito politizados, não tem um plano claro de investimentos, não tem uma direção clara, então nós temos uma lista aqui de nomes para vocês, tá? E essa briga está rolando até agora. O conselho foi reformulado em maio, né? A Covalis ganhou alguns assentos ali, mas a presidência foi mantida conforme o nome que o Estado italiano queria colocar ali. Só que qual é o problema de fundo dessa história aqui? O fundo Covalis, ele é o fundo que ganhou uma grana durante a Covid investindo em ativos que tinham caído muito por conta do lockdown. E fez uma mudança no seu portfólio, e hoje é um portfólio que investe muito em empresas de energia, muito dessas empresas ESG, né? Essas empresas, entre aspas, verdes, mas principalmente a empresa que o Covalis mais investe, esse fundo que está lá também apitando na Enel, é uma empresa canadense que faz basicamente um trabalho de reciclar baterias. Sabe as baterias do nosso celular, do computador, de carro elétrico, de trem, de casa, de indústria, né? De indústria eólica, bateria de íons de lítio, a bateria mais famosa do mundo. Você está nos assistindo agora, possivelmente uma bateria de íon de lítio está atuando no seu computador ou no seu celular, por exemplo. Então, o Covalis tem interesse que a Enel enxugue investimentos fora da Itália que não sejam investimentos que sejam direcionados para tal da energia verde. Então, de novo, no Brasil, investimento para manutenção de rede elétrica, de fio pendurado em poste, dane-se, diz a Covalis. Funcionários da Enel no Brasil, dane-se, manda embora. Eu quero que vocês enxuguem o máximo, porque para eles é interessante que a Enel ajude a fomentar essas energias ditas renováveis. Por quê? Porque esse fundo tem interesse nessa indústria, que é uma grande indústria recicladora de baterias, que é um negócio bilionário, claro. A gente está arrumando para um mundo que a gente vai ter cada vez mais baterias em tudo que é lugar. Nas nossas casas, na rua, no posto de gasolina, que não vai mais ser de gasolina no futuro, no trem, já temos hoje nos celulares, nos computadores, em tudo que vocês possam imaginar, na indústria, né, em consultórios, em estúdios, em tudo que é lugar. Então, gente, entre o governo italiano, resumindo aqui para nós, governo italiano, qual o interesse? Cortar o máximo de custos possível em todos os países periféricos em que a Enel tem investimentos. Por quê? Porque precisa levar esse dinheiro para a Itália, fazer com que isso vire, primeiro, balança comercial positiva, segundo, lucros e dividendos que serão distribuídos para os acionistas da Enel, entre eles, o maior, o Estado italiano, que tem um problema grande de déficit fiscal esse ano. Outro interesse, esse fundo que quer que a empresa igualmente corte investimentos em países periféricos como o Brasil, só que tem um outro interesse, que ela invista mais na produção e no fomento dessas energias que dependem do uso de baterias, porque ela tem um outro investimento muito mais importante fora da Enel nesse mercado. Então, queridos e queridas, 7 de novembro, 7h54 da manhã. Entre o Estado italiano e o fundo, ferrou-se o consumidor de São Paulo. Tá? Para quem ainda acha que privatização é uma boa, isso aqui é uma briga típica de mercado. Vocês acham que alguém
no Ministério da Economia e Finanças da Itália, ou dentro do conselho, sentado lá na mesa do Covalis Capital, que tem a sua suposta sede em Londres, mas na verdade o dinheiro do Covalis fica sobrevoando ali as Ilhas Cayman, tá bom? Vocês acham que alguém sentado num bar tomando um Aperol Spritz nas Ilhas Cayman tá preocupado com o seu Zé que tá sem luz em São Paulo desde sexta-feira? Boa sorte para quem acha que sim, tá? Porque na verdade não está. Tá compreendido? Muito bem. Explicações que você só tem aqui. Vamos combinar que essa aqui foi boa, né? Hein? Vamos combinar que essa aqui foi boa. Assim, ó, eu tava sem fazer nada ontem, que é uma coisa rara, e decidi fazer isso aqui. Tá? Então vocês, por favor, prestigiem, vão lá no site clnoticias.com.br, tá na capa do site, espalhem essa informação para as pessoas entenderem como funciona a economia puramente focada na obtenção de lucros. Aqui nós temos uma briga entre dois sócios da mesma empresa, cada um querendo puxar a empresa para o seu lado, mas os dois com o mesmo interesse. Corta, 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 corta. E dane-se se você vai ficar sem luz em São Paulo. Beleza? Então tá. Ó, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou dar tchau pro pessoal da TVT, pro pessoal da TV Kirimure e também pro pessoal da Rádio Brasil Atual. Nós estamos agora dissolvendo a nossa rede e voltamos amanhã com ela. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou nesses 3 canais. O Desperta SL estará de volta amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Muito bem, galera. É isso, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando nos comentários aí. O Pedro Falcão, gostou da explicação aí, Pedro Falcão? Deu para compreender ou não deu para compreender? Deu? Eu adorei, Leandro. Gostou? Mas seria muito melhor, né, se você estivesse por aqui. Tá lá o nosso estúdio, ó, para quem não... Olha lá, ó. Mostra o estúdio aí, Pedro Falcão. Dá para virar um pouquinho essa câmera ou não dá? Olha lá o estúdio. Consigo, aqui. Que beleza. Pronto. Olha lá. Pronto. Essa semana eu tô voltando para aí, Pedro Falcão. Eu sei que você tá ficando, se sentindo sozinho, solitário, mas vai dar tudo certo, tá bom? Daqui uns dias eu tô aí de volta. Eu só queria avisar o pessoal que não é um ataque hacker, não. Não é um ataque hacker. Eu sou o Pedro Falcão, trabalho aqui com o Leandro, porque fazia tanto tempo que eu não via, né? E veio muita gente nova, porque muita gente nova vem todos os dias aqui pro Desperta, pro ICL, né? Que tá ficando grandão. Conseguimos arrecadar 1 milhão. 1 milhão para projetos, hein? O nosso público é engajado, não só nesse projeto, como aqueles outros lá, que o Arthur Lira tentou derrubar o ICL. Lembro disso aí, tá? Isso aí. Então, muito bem. Isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Falou, Pedrinho. Então tá, gente. Ó, o programa tá acabando. Vamos agora direto para o ICL Notícias primeira edição. Vocês fiquem por aqui porque rola tudo no mesmo link. A nossa programação vai ao vivo até às 11h30 da manhã, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Nós estaremos de volta amanhã às 7 horas em ponto, horário de Brasília. Um beijo e tchau. É grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento, atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo.
Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.